Vamos mergulhar numa ideia fascinante, o jeito poderoso e muitas vezes invisível que as nossas experiências passadas têm de continuar moldando a nossa vida aqui e agora. Sabe quando acontece alguma coisa e a reação é pá, uma explosão? Tão intensa que depois a gente para e pensa, nossa, por que isso me afetou tanto? É exatamente essa sensação que a gente vai investigar. Essa linha, que às vezes é bem fininha, entre uma reação automática e uma escolha de verdade. Então, para começar, vamos entender uma coisa. O passado não é só um álbum de fotografias na estante. Ele é, na verdade, uma força bem ativa que interfere direto no nosso dia a dia. E aqui tá o pulo do gato. Aquela discussão, sabe? Aquela ansiedade que brota do nada. A intensidade do que a gente sente, muitas vezes, não bate com o que está acontecendo de fato. Pensa assim, uma crítica construtiva no trabalho que causa uma dor gigante. Será que a dor vem mesmo da crítica? Ou será que ela só ecoou uma voz antiga, lá do passado? É como se o presente fosse só o gatilho para uma história antiga que insiste em ser contada de novo. E isso nos leva a uma imagem muito boa para entender isso. Dá para pensar no passado como uma espécie de motorista invisível. Ele simplesmente assume o volante da nossa vida e a gente nem percebe. E o mais interessante é ver como isso aparece na prática, no mundo real. São aqueles padrões que se repetem nos relacionamentos, sabe? Ou decisões que, pensando bem, não fazem muito sentido. Reações totalmente desproporcionais, tudo isso pode ser o eco daquelas experiências que ainda não foram bem entendidas, bem digeridas. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Não é que o passado tenha vontade própria, não é isso. Ele só ganha poder, ganha uma direção, quando ele está operando ali no escuro, sabe? Sem a luz da nossa consciência. Aí sim ele assume o controle. É forte pensar nisso, né? Mas e se a gente pudesse acender a luz nesse quarto escuro? É exatamente aqui que o jogo vira. Vamos ver agora como tomar consciência da nossa história é a grande chave para a mudança. E aqui está a grande promessa por trás de tudo isso. O objetivo não é lutar contra o passado, não. É entender o passado. Quando a gente entende a origem das nossas reações, quando damos nome ao que sentimos, o poder deixa de ser do tal motorista invisível e volta para as nossas mãos. Essa imagem aqui no slide deixa a diferença bem clara. De um lado, a reação inconsciente. Basicamente, é responder a uma dor antiga. E com isso, o passado fica no controle. Do outro lado, a gente tem a resposta consciente, que nasce de entender a própria história. E aí, a pessoa retoma o controle. É a mudança de ser passageiro para virar o piloto da própria vida. Certo. Com tudo isso em mente, vamos chegando ao final da nossa conversa, onde a gente pode até redefinir o que realmente quer dizer cura quando o assunto são as experiências do passado. Olha, essa aqui é talvez a mensagem mais importante de todas. Cura não é amnésia, não é fingir que as coisas não aconteceram. A verdadeira cura é sobre dar um novo significado para o que foi vivido. É olhar para a própria história, por mais doída que ela seja, e garantir que ela não vai mais ditar o futuro. É sobre libertação, não é sobre esquecimento. E todas essas reflexões tão profundas que a gente compartilhou aqui vêm do trabalho e das palavras do terapeuta Elton Oliveira. Fica aqui todo o crédito para ele por essa perspectiva tão esclarecedora. Para terminar, fica essa pergunta. Mas não como uma tarefa, e sim como um convite. Um convite para olhar para dentro com curiosidade, com compaixão e, quem sabe, descobrir as histórias que, uma vez compreendidas, podem finalmente libertar a gente para viver o presente de forma mais plena, mais autêntica.